Com a palavra, o ex-adverso. Senhor presidente, por uma questão de ordem, em razão de ser, nós temos aqui 2 apelações em julgamento. O prazo para sustentação será preservado para cada uma das apelações, porque são 2 apelações. Uma apelação da Desembahia, a outra trata da apelação dos patronos da Real Sociedade, que alegaram violação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. O desembargador relator tem 2. É porque aqui não dá para ver. Vossa Excelência é advogado das 2 partes, dos Sim. 2 apelantes? Sim. Vossa Excelência tem um prazo de lei. Bom. Excelentíssimo presidente desta 4ª Câmara Cível, excelentíssima representante do Ministério Público, ilustres julgadores, senhor relator, serventuários desta casa, eminentes colegas aqui presentes, é sempre uma grata satisfação retornar a esta tribuna, sobretudo para exercer o munus que a advocacia nos confere. Agora, excelências, neste caso, o que se torna mais relevante é o que vamos discutir aqui, transborda os diques dos processos que ora estão em pauta. E digo isso porque o nome parece chamar mais atenção, só que o caso do Hospital Espanhol, ele, de alguma forma, dialoga com as demais entidades beneficentes Brasil afora. A crise que lhe afetou afetam outras tantas instituições filantrópicas e aqui é preciso dar uma resposta não só institucional, mas, sobretudo, observando a legislação. Por um dever de lealdade, eu preciso também registrar uma prejudicial que foi ajuizado em setembro do ano passado, regime próprio para a liquidação de uma associação civil, que é o processo de insolvência civil que corre perante a 2ª Vara Civil e Comercial, que teve, inclusive, a sua competência consolidada pelo STJ, com decisão do eminente relator, ministro Ricardo Cueva, que consignou ser aquela vara a competente. Pois bem, vamos analisar o mérito. Excelências, aqui há um pesar da Real Sociedade Espanhola, que se vê envolvida numa trama processual que, em algum momento, o Desembahia entendeu que a tutela jurisdicional era possível ser utilizada de modo a modelar os seus interesses meramente privatísticos. O que se está discutindo aqui é a aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101, tão somente para garantir à apelante uma condição processual benéfica. E por que eu digo isso? É muito fácil. A Desembahia, sociedade anônima de capital fechado, agente de mercado, agente econômico, não atua de forma benevolente, beneficente, dando dinheiro a perder de vista, não. É uma instituição que, sobretudo, prima por lucro e resultado, haja vista que está nos autos carreados o contrato de empréstimo com taxa de juros além do mercado, inclusive com base em quem toma uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Mas vamos além. Excelências, a natureza jurídica da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, acredito que para todos aqui ela é incontestável. É uma associação civil, enquanto tal, o Código Civil prevê, é pessoa jurídica, mas num primeiro ponto, não tem entre elas, as pessoas que constituíram a associação, qualquer vínculo obrigacional recíproco. 2, existe um mistério finalístico. Em momento algum se constituiu a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, entidade filantrópica, em momento algum se buscou o lucro. Excelências, é preciso dizer que a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, ela é, se não, uma entidade que está acoplada à estrutura constitucional de Seguridade Social. É uma entidade de assistência social centenária, existe e sempre atendeu a sociedade baiana. Não é possível querer dar a ela tratamento falimentar se empresa não é. Não é possível analisar o caso dos autos e dizer que é uma entidade beneficente de assistência social que goza de desonerações tributárias conforme previsto na Constituição dos Embargadores, se ela pudesse exercer
então, atividade com outro particular que recolhe normalmente os seus impostos e contribuições sociais. Seria um sofisma querer deixar a desconsideração da personalidade jurídica com base em elementos que nos parecem frágeis para sustentar o pleito da desembaía. Aqui, ao defender que estamos falando de um agente que está na estrutura constitucional, estaremos a falar que o que busca a apelante é, sobretudo, calar a Constituição. O desejo de tentar tirar da real sociedade a sua condição de associação civil vai além. Eu não posso permitir, não podemos permitir que a desembaía, a despeito de ver logrado o seu intento, ela cale o desejo da Constituição. A Constituição não é verso, a Constituição não tem palpite, tem força normativa, é preciso entender a estrutura da real sociedade enquanto entidade, enquanto agente acoplado ao sistema da Seguridade Social. Pois bem, além disso, excelências, é preciso deixar aqui claro que, constatado a impossibilidade de enquadrar a real sociedade enquanto empresa, é inaplicável a Lei 11.101, é inaplicável a ela o regime falimentar, não persegue lucro, ou seja, o locus adequado não seria a falência. Mas precisamos abordar um pouco mais o mérito, lá dizendo a desembaía de que a real sociedade, ao exercer o seu direito constitucionalmente consagrado, o da ampla defesa, obedecendo tecnicamente o que está descrito no próprio Código e na Constituição, ela oferece contestação. Conforme artigo 95 da Lei 11.101, ela oferece pedido incidental à recuperação, à falência, pedindo recuperação judicial, e alega, traz essa ponderação, quando faz o pedido incidental, que aquele pedido ele é totalmente subordinado ao conhecimento do juízo sobre o regime falimentar, à associação civil. Me permitam ler. Informa, desde já, que o presente pedido de recuperação pauta-se nas argumentações suscitadas pela parte autora. Assim, em que pese já ter restado esclarecido na contestação o posicionamento acerca da inadequação do processo de falência, em atenção ao princípio da eventualidade, apresenta-se o presente pedido de recuperação, bem por ser entidade de natureza não comercial, conforme relatado em contestação, a apresentação da documentação exigida no artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial e Falência resta comprometida, razão pela qual, caso este juízo entenda que pelo acolhimento da falência e processamento da recuperação judicial, será necessária a concessão de prazo para a apresentação dos documentos exigidos, bem como a indicação da parametrização das documentações necessárias. Excelências, a boa-fé foi preservada, não há em momento algum confissão a nada. O que fez foi se preservar a concentração da defesa, exercer a ampla defesa, e com isso é possível ver que aqui, neste caso, o que se busca, e aqui com todo respeito, se nós, no caso Interla, desconsiderarmos todas as estruturas legais e constitucionais que o caso envolve, aplicar um instituto inaplicável às instituições civis, sobretudo aquelas com fins filantrópicos não econômicos, somente para atender ao interesse privatístico da desembaía. Porque o artigo 83 lá diz o porquê ela quer aplicar a falência, porque conseguirá limitar os créditos dos empregados. Receberão estes, com o limite até 150 salários, aqueles que devotaram a sua vida ao Hospital Espanhol terão que se submeter a um regime que não estava pactuado no momento inicial da sua relação. Não há essa relação junto à sociedade como se enxerga, enquanto estrutura jurídica, o Hospital Espanhol. É bem por isso que, se porventura esse tribunal acolher a modificação requerida, é que está-se-á vivendo, é preciso dizer tudo, menos, definitivamente menos, a vontade da lei e da ordem constitucional vigente. É pelo que, neste caso em específico, requer que seja negado o provimento ao recurso da desembaía para manter na integralidade a sentença do primeiro grau, não podendo ser aplicada a falência no caso dos autos em razão da ilegitimidade e
do interesse processual, requerendo também condenação da parte apelante nos honorários sucumbenciais e recursais, conforme artigo 85, parágrafos 11 e 12 do novo CPC. No que diz respeito, excelências, à apelação dos patronos, o juízo de piso, dada a complexidade da causa, estamos aqui a ela julgar, ele arbitrou, contrariando o disposto no CPC, no seu artigo 85, a consignação de coeficientes mínimos e máximos para honorários sucumbenciais. O CPC é claro ao dizer que nós temos um limite mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da causa, e, no caso, o juízo de piso arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,014% do valor da causa. Aqui nós não conseguimos entender, não há motivo para se arbitrar honorários tão aviltantes à advocacia. Nós temos, sobretudo, de um lado, uma instituição financeira, uma sociedade anônima de capital fechado que exerce atividade empresária. Não há motivo para se estabelecer, seja pela lei, seja por qualquer outra circunstância, razão pela qual só a mera análise do diploma legal, inclusive o artigo 827 do CPC diz que a mera propositura de execução de título extrajudicial deve ter os honorários arbitrados em 10%, um processo como esse, de tamanha complexidade, que requer dos patronos uma significante qualificação, ser arbitrado honorários de forma tão aviltante, não ficando somente os patronos circunscritos à causa, mas toda a advocacia, pelo motivo em que requer seja dado provimento à apelação e seja reformado, neste sentido, a decisão de piso para observar os percentuais estabelecidos pelo novo CPC. Obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Devolvo a